Fala, concurseiro, agora para essa prova do concurso 2023 da Polícia Militar do Pará, o Vai e Vence com parceria no Potencial Concurso vai apresentar várias matérias que está no edital. Então venha com a gente conferir. Tamo junto, vai e vence. Aluno do CFP, agora assista a aula de português. Missão dada é missão cumprida. Vai e vença. Aí nós vamos ler um texto hoje. Aí para a próxima aula eu coloco outro texto. Tá? Porque não tem como ler dois textos. Acho que eu falei para vocês, né? Cheguei a comentar. Assim, toda vez que o material apresentar dois textos... Olha, obrigado. Toda vez que o material apresentar dois textos, como é o de hoje, não tem como ler os dois, né? Porque levaremos muito tempo. Então, vamos começar a nossa aula. E aí nós vamos trabalhar hoje, só com esse primeiro texto, tá? A gente até pode tentar fazer alguma questão do segundo texto, mas sem fazer a leitura. Tá bom? Nós vamos trabalhar exatamente mais com o texto 1. Bem, então vamos lá, vamos começar. Olha, a nossa missão nesse primeiro momento da aula, então, bom dia. A nossa missão nesse primeiro momento é tratar dos pronomes relativos, tá? Então vamos tratar dessas criaturinhas aqui. E aí dentro desse estudo da gramática, o que vai acontecer? Quando nós falamos em pronomes relativos, o primeiro passo é nós apresentarmos quem são esses seres, né? Quem são esses seres abomináveis aí da língua portuguesa? E a pergunta é, vocês lembram quem são eles? Quem são os pronomes relativos? Alguém recorda de cabeça? Tem o que, o quando, não é, ele é mais para conjunção. Tem o quem, cujo, qual. Então vamos colocar bem aqui. Então, quando nós falamos em pronome relativo, nós temos que lembrar logo do querido, que é o que, né? Então esse que é o número 1. Aí nós temos que, quem, qual, cujo, onde. Para a prova do Sebrasp, a organizadora de vocês, os dois que mais vêm em prova, indiscutivelmente, são o que e o onde. Tá legal? Então, esses dois aí são os dois queridos das provas dessa organizadora. Tá bom? O que... Oi? Pode ser... Quá? Quantas, sim, também. Quanto, quantas. Esse aqui nós vamos trabalhar. Aí daqui, nesse caso, aqui ele está flexionando, né? Quanto, quantos, quantas, quantas, tá bom? Mas, de fato, nós temos aqui esses relativos. Aí, o que nós temos que verificar? Os que, de fato, vêm em prova. Então, os dois que eles exploram em prova são esses daqui, ó. Por isso, esses dois aqui, digamos assim, serão os mais demorados. O que até um pouco mais. Tá legal? Porque ele ainda ganha um pouco do onde, né? Mesmo a briga sendo feia entre os dois, mas esse aqui ainda vinha um pouco mais do que o onde. E aí, dentro dessa análise, então, vamos começar aqui. Quando nós apresentamos desde já o onde e o aonde. Então, vamos começar logo por aqui. Gente, a primeira ideia é a seguinte. Ao falarmos do onde e do aonde, nós podemos afirmar que essas duas criaturinhas, de fato, são relativos. Na verdade, é o onde e aqui o aonde, esse a é uma preposição. Não sei se vocês lembram, mas funciona assim, ó. A união de a mais onde origina no português o aonde. Aí se alguém pergunta quantas classes gramaticais tem aqui no aonde, aí você vai dizer, são duas classes. Nós temos a presença desse a, que é uma preposição, e temos a presença desse onde, que é o tal do pronome relativo. Então, nós temos aí, nesse caso, a união de a mais onde, formando aonde, é a união da preposição mais o pronome relativo onde. Bem, e aí vamos apresentar aqui esses dois, e desde já eu apresento a semelhança, depois passamos, bom dia, para a diferença. Então, a ideia é a seguinte, quando nós falamos em onde e aonde, ó, onde e aonde, a pergunta é, esses relativos só podem ser usados para quê? Onde que eles serão usados? Somente em um momento eles serão usados. Qual é esse momento? Alguém lembra? Isso, para lugar. Então, nós só podemos usar o onde e o aonde para a ideia de lugar.
Nós precisamos dessa ideia. Então, o que diz a gramática, o que diz a norma? Se você olhar para a frase e você perceber que não tem ideia de lugar, né, você fala assim, não tem nada de lugar. Então, esse onde, esse aonde já estão errados. Tá legal? Somente para lugar, somente para lugar. Então, pensando nisso, vamos apresentar aqui o primeiro caso, o primeiro exemplo. Seria este aqui, ó. Este é o período, este é o período do ano, este é o período do ano onde as pessoas mais, por exemplo, saem. Então, vamos pegar essa análise. Então, na hora que eu digo, este é o período do ano onde as pessoas mais saem, eu vou marcar esse onde aqui, ó. Tudo certo? E ao marcar esse onde, eu pergunto a vocês, ele está bem construído ou ele está mal construído? Ele foi bem colocado ou mal colocado? Ele foi mal colocado. Porque, segundo a gramática, o onde só pode ser usado para a ideia de quê? De lugar. Então, todo pronome relativo retoma. Então, esse onde, ele também vai retomar. Ele também vai fazer a retomada. Ou seja, o onde se refere a quem está antes. E quem está antes aqui no caso, gente, é isso aqui, ó. É o período do ano. Vocês estão vendo? Então, o onde está retomando o período do ano. O relativo sempre, nesse caso, vai retomar. Ou seja, você não olha para quem está na frente, está depois. Você olha para quem está antes. Porque se ele retoma, claro e evidente, que ele vai ter que retomar algo que já foi mencionado. E não aquilo que ainda vai ser apresentado. Então, neste caso, onde está retomando aqui o período do ano. Aí eu pergunto a vocês, período do ano é lugar? Vocês conhecem algum lugar chamado período do ano? Não. O que é período do ano? É tempo. Então, o valor assumido aqui é um valor de tempo, é um valor temporal. Então, como nós temos o valor de tempo, um valor temporal, esse onde aqui, ó, não pode ser empregado. Tá legal? Então, esse onde está errado. Eu não poderia fazer uso dele. Porque, segundo a gramática, o onde é só quando você retoma a ideia de lugar. Onde é só para lugar. E aí, período do ano é tempo. Aí você fala, tá, professor, mas se eu não posso usar o onde, qual é a minha saída na hora da prova? O que eu posso fazer? Quando você não conseguir usar o onde, você pode usar o em que. Tá legal? Então, o em que é uma saída. Então, você consegue substituir. Não deu para usar o onde? Usa em que. Então, fica, este é o período do ano onde as pessoas mais saem. Este é o período do ano em que as pessoas mais saem. Tá legal? Então, você consegue fazer a troca. Então, esse onde foi mal empregado. Vamos continuar. Próxima. Na casa onde meu avô mora, na casa onde meu avô mora, há muitos animais. Então, observem a frase. Você está conversando com alguém e você diz assim, olha, na casa onde meu avô mora, há muitos animais. E aí eu venho e marco esse onde aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, e agora? Esse onde está bem construído ou está mal construído? Agora ele foi bem construído. Por quê? Porque ele está retomando quem? Casa. E casa é o quê? Lugar. Então agora a gramática já aceita o onde. Ela aceita onde porque casa é lugar. Vocês entendem isso? Então o que diz a norma? Você só pode usar onde para retomar ideia de lugar. Se você perceber que não tem ideia de lugar, já está errado. Então quando você fala assim, por exemplo, na sala onde estou, há muitas carteiras. Então, sala é lugar. Então, você pode usar onde. Ou quando você diz também numa outra análise, sei lá, você fala assim, na carteira onde estou sentado, carteira é lugar. Então, quando você tiver esses valores, casa, sala, lugar, né? Ou quando você fala assim, no apartamento onde meu irmão mora,
né? Então, apartamento é lugar. Então, quando você tiver ideia de lugar, você pode usar o onde. Se você perceber que não tem ideia de lugar, aí você não vai poder usar o onde. Bom dia, gente. Você não vai poder usar o onde nem o aonde. Tá legal? Deu para analisar isso? Tudo bem? Bem, então esta é a semelhança. Mas qual é, então, a diferença? Vamos lá para a diferença. Esse onde aqui, ó, o onde, a diferença entre eles, é usado para algo estático. Então, quando você tiver algo estático, algo parado, aí você usa o onde. Então, o onde é parado, é estático. Já o aonde trabalha com a ideia de movimento. Então, quando você fala em movimento, quando você fala em dinâmico, olha aí, ó, aí você já vai usar o aonde. Então, qual a ideia traçada? Onde é estático, parado. Aonde é a ideia de movimento. Tá legal? E aí, quando eu falo movimento, são verbos de movimento. Então, vamos lá para os verbos de movimento. Primeiro verbo de movimento é o verbo ir. Então, o verbo ir é um verbo que trabalha com uma movimentação. Então, por exemplo, se você vai a algum lugar. Você vai ter que se locomover. Vocês concordam comigo? Então, bom dia, você está conversando com alguém e aí você pergunta assim, por exemplo, aonde você vai? Olha a pergunta, aonde você vai? Na hora que você diz aonde você vai, por que você está falando aonde? Porque se a pessoa vai, ela vai a algum ponto. Vocês estão me entendendo? Então, aonde você vai, aonde vocês foram, né? Então, você tem, nesse caso, o verbo ir com o movimento. Outro verbo que exige movimento, o verbo chegar. O verbo chegar também é um verbo de movimento. Então, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum ponto. Então, quando você diz, por exemplo, aonde você quer chegar indo tão veloz assim? Aonde você quer chegar indo com tanta pressa? Então, esse chegar, ele é um verbo de movimento. Ele também exige o aonde. Então, quem chega, chega a algum lugar. Quem chega, chega a algum ponto. Entenderam? Então, o verbo chegar é um verbo de movimento. Outro verbo de movimento que nós temos é o verbo dirigir-se. Então, esse verbo também é um verbo de movimento. Quem se dirige a algum ponto. Se dirige a algum lugar. Tá legal? Então, nesse caso aí, nós temos também um verbo dinâmico, verbo de movimento. Ou seja, gente, toda vez que você tiver verbos de movimento, aí nesse caso é sempre o aonde. Aonde você vai, aonde vocês foram, aonde vocês se dirigiram. Fora isso, se for estático, parado, aí não pode ser aonde. Aí vai ter que ser onde. Exemplo, onde tu moras? Se tu moras, a tua casa tá ali, ó. Ela tá parada, ela tá fixa. Ela não tá em movimento. Tem que ser onde. Onde você está sentado? Se você está sentado, você está parado. Você está entendendo? Então não há movimentação. Onde você reside? Se você reside ali em algum ponto fixo. O simples fato de você usar o verbo ficar. Quando você pega o verbo ficar, você tem também essa ideia do parado. Exemplo, quando você diz assim, ei, a gente vai se encontrar lá no shopping, tá? Eu vou ficar, tu vai ficar onde? Para eu poder te encontrar. Ah, vou ficar bem na frente de tal lugar. Entendeu? Vai ficar onde? Por que onde? Porque se você vai ficar em algum lugar. Ah, mas a pessoa pode estar rodando pelo shopping. Mas a gente olha para o verbo. O verbo ficar não é verbo de movimento. Se ele está rodando, o problema é dele, mas ele vai ter que ficar em algum ponto, em algum lugar. Entenderam? Então, nesse caso, é assim que nós fazemos a diferença. Todo mundo entendeu isso, gente? Já conheceu essa diferença entre o onde e o onde já, né? Entre movimento e o parado? Bem, então vamos continuar. Então, este aí é o primeiro relativo, tá? Temos que tomar cuidado com ele. Vamos agora para o segundo relativo. O outro relativo, que também exige um pouco de cuidado, além do onde, é o cujo. Só que a incidência é bem baixa do cujo, tá? Bem baixa. Para essa organizadora de vocês, quase não vem. Os dois que vêm, que e onde, tá? O cujo, a incidência é baixa. Mas temos que falar, né? Vai que. Então, vamos lá para a primeira informação. Olha, aqui nós podemos apontar, referente ao cujo,
mais ou menos 5 informações. Tá legal? Vamos apresentar mais ou menos 5 informações referentes ao cujo. Então, vamos à primeira. Primeiro, o cujo é um pronome relativo. Tá? Já começa por aí. Por que isso é importante? Eu nunca vi o Sebrasp perguntar, mas outras organizadoras perguntam. O cujo é um pronome de tratamento? O cujo é um advérbio? O cujo é um pronome definido? Então, algumas outras perguntam. Sebrasp nunca vi perguntar. Mas o cujo, de fato, é um pronome e ele é um pronome o quê? Relativo. Tá legal? O cujo é um pronome relativo. Então, esta é a primeira informação referente a ele. Segunda informação. Esse cujo consegue fazer normalmente as 4 aberturas. Cujo, cuja, cujos e cujas. Então, esta é a segunda informação. Então, o cujo é um pronome relativo, é a primeira informação. O cujo consegue fazer normalmente as 4 aberturas, é a segunda informação. Tá legal? Então, cujo, cuja, cuja e cuja. Aí você pergunta, mas essa flexão dele, do cujo, se dá com quem? Com a palavra que vem depois dele. Tá legal? E é por isso que eu vou pedir que vocês anotem uma frase agora. Vou pedir que vocês anotem para que nós possamos enxergar essa concordância com a palavra que está depois dele e também porque eu quero dar a terceira informação para vocês, só que para eu dar a terceira informação, eu preciso que vocês anotem essa frase. Só para saber se vocês iriam acertar ou errar na prova. Posso editar? Então escreva assim, por favor. As árvores, cujos frutos são venenosos, as árvores cujos frutos são venenosos, serão cortadas. As árvores cujos frutos são venenosos serão cortadas. Bem, agora eu vou colocar essa mesma frase no quadro. Não vale mais mexer aí, tá? Não vale mais. Cuidado que agora ela vem a frase. Então, as árvores cujos frutos são venenosos, serão cortadas. Ei, gente, atenção, não podemos mais mexer em nada aí, tá? Em nada, nada, nada. Então, a frase é esta. As árvores cujos frutos são venenosos serão cortadas. A pergunta é, depois desse cujos, vocês colocaram o artigo? Sim ou não? Não, sim, não, não, sim. Alguns colocaram, outros não colocaram. E aí? O que vocês me dizem? Gente, atenção para o que vai ser dito, tá? Ouça bem. Se você colocou esse artigo aqui, você vai fazer um escândalo dizendo nunca mais farei isso. Porque não tem artigo. Só que quando eu falo a frase, a impressão que dá é de que existe esse artigo. Tanto é que eu digo assim, as árvores cujos frutos. Quando você ouve, você fala, professor, mas você está usando o artigo. É apenas uma impressão, eu não estou usando. Então, nesse caso, as árvores cujos frutos, após o cujos, não pode vir artigo. Quando vem o cujo na prova, eles vêm exatamente para cá. Eles colocam o artigo depois. E aí, o que você vai ter que fazer? Vocês vão colocar essa informação aí, essa é a terceira informação, são 5, né? Essa é a terceira. Vocês vão colocar assim, coloquem lá. Após o relativo cujo, não usamos artigo. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pode fazer um escândalo aí. Após o relativo cujo, não usamos artigo. Aí, quem é que veio nesse caso após o relativo cujo, né? Quando eu falo cujo, serve para os irmãos dele também, da cuja, cujo. Quem vem logo após é um substantivo. Então, nós temos um pronome relativo, quem vem após é o substantivo, e não o artigo. Às vezes, um adjetivo. Quando você coloca assim,
as árvores cujos saborosos frutos. Aí já tem saborosos, né? Que é um adjetivo. Mas é muito raro acontecer. Então, em 99,9999% dos casos, vem o substantivo, muito raramente um adjetivo. E aí, dentro dessa análise, então, o que vai acontecer? O pronome relativo cujo, primeira informação, vamos lá, primeira informação. Ele é um pronome relativo, né? Segunda informação, consegue fazer as 4 aberturas. Atenção, gente, a flexão dele é sempre com a palavra que vem depois aqui, ó. Então, nós dizemos que o cujo olha para frente. Por que ele olha para frente, o cujo? Porque ele concorda com quem está na frente dele. Vocês entendem? Então, o cujo, ele olha para frente. Então, observe um quadro. Como aqui são frutos, não são frutos, por isso, cujos frutos. Se fossem frutas, aqui, como é que seria? Cujas frutas. Vocês estão entendendo? Se fosse, por exemplo, fruto, cujo fruto. E se fosse fruta, cuja fruta. Então, ele sempre concorda com quem está depois. Então, o cujo, ele sempre olha para frente. O cujo não olha para trás. Ele concorda com quem está depois dele. Então, ele é relativo. Ele sempre concorda com a palavra que vem depois dele. Se fosse fruta, seria cuja fruta. Após ele, não vem artigo, vem ali um substantivo, muito raramente um adjetivo. Quarta informação, esse cujo, mesmo sendo um relativo, ele tem valor de posse, tem que tomar cuidado com isso. Também nunca vi a Sebrasp cobrar. Eu já vi a Setup, certa vez ela marcou o cujo e perguntou qual o valor do cujo. E a resposta, o gabarito, posse, tá? Então tem que tomar cuidado porque o candidato pensa assim, mas se ele indica posse, deveria ser pronome possessivo e não pronome relativo. Vocês estão me entendendo? Mas nesse caso, mesmo sendo relativo, o valor dele é um valor de posse. Tudo certo? E a última informação, você consegue lá na frase substituí-lo por dele ou dela. Não escrevendo, porque como ele tem valor de posse e o dele também tem valor de posse, ficaria redundante. Então não dá para escrever. Mas você conseguiria pensar nessa ideia. Então vou dar um exemplo aqui para ti. Observem a frase. As árvores cujos frutos são venenosos serão cortadas. Atenção, gente. De quem são os frutos venenosos? Delas. Delas quem? Das árvores. Então, os frutos delas, né, das árvores que são venenosos, né, e por isso elas serão cortadas. Então, você consegue pensar na ideia da posse. Perceba que esse fruto venenoso não é seu. Esse fruto venenoso é da árvore, é dela. Então, tem um valor por trás que você consegue pensar no dele e no dela. Não dá para colocar na frase, porque o cujo já indica a posse. O dele e o dela também. Então, não dá para colocar na frase cujo, dele e dela. Não tem como. Eu acho que sim, eu entendi mais ou menos. Não teria essa frase, mas eu entendi mais ou menos a pergunta. Poderia. Tá legal, porque já não teria mais o cujo, né? Aí poderia usar o dele e o dela. Tá bom? Muito bem. Aí o que vai acontecer? Outra ideia. Vamos pegar uma outra situação aqui. Então seria assim, ó. A casa cuja dona mandou reformar, olha aí, ó. A casa cuja dona mandou reformar ficou linda. Então, na hora que eu apresento a frase, a casa cuja dona mandou reformar ficou linda. Vamos lá para a análise? Primeiro, esse cuja aparece aqui para concordar com dona. Tudo certo? Outra, não pode aparecer artigo. Se você falar a frase, você vai ter uma leve impressão de que existe um artigo. Então vai ficar assim, a casa cuja a dona.
Só que na hora da prova, dificilmente eles cobram cujo, cuja. Mas quando eles cobram, eles vão sempre para a mesma ideia. Eles vão tentar empurrar depois do cujo, cuja é um artigo. E aí, se você confirmar, você perde a questão. Porque jamais, em hipótese alguma, virá seguido de artigo. Então, o cujo, cujo, cujas, sempre virá seguido de um substantivo. Perceba também que, nesse caso, há uma ideia de posse. Quando você diz a casa cuja dona mandou reformar, perceba de quem é a casa? Dela. Então, você percebe a ideia da posse. Outra situação, se fosse dono, seria a casa cujo dono. Se fossem donas, as casas cujas donas. Donos, as casas cujos donos. Vocês estão entendendo? Então, nesse caso, sempre concordando com quem vem depois. E jamais colocando o artigo aqui. Tudo certo, gente? Bem, no dia a dia, nós não usamos o cujo, né? Então, quantas vezes já usamos o cujo? Por exemplo, estamos na metade do mês de agosto. Alguma vez agora em agosto já usaram o cujo? Em julho vocês usaram? Agora em junho já, esse ano já usaram? Ninguém usa, né? Nós não usamos o cujo. Sabe qual é o nosso erro? Isso é um erro segundo a gramática. Nós trocamos o cujo pelo que. E aí nós não podemos fazer isso. E às vezes, além de trocar o cujo pelo que, ainda colocamos o dele e o dela para piorar. Então, olha como é que seria. Vamos pegar frases formais, cultas e frases baixo nível. Aquela que nós usamos. Eu vou começar logo pela baixo nível. Tá legal? Por aquela que nós usamos. Alguém fala assim, ei, aquele rapaz está aí na frente. Aí a pessoa pergunta, que rapaz? O rapaz, menina, qual? Aquele que o pai dele passa todo dia por aí pela frente. Olha como nós falamos. Aquele que o pai dele passa todo dia aí pela frente. Né? Qual rapaz? Aquele que o pai dele está sempre por aí. Vamos agora para uma linguagem culta. Olha aquele rapaz que está aí na frente. Qual rapaz? O rapaz cujo pai passa todas as manhãs aqui na frente. Não é chique falar assim? Só que a gente não fala, né? Mas qual rapaz, menino? O rapaz. É que tu já esqueceste o rapaz cujo pai está todas as manhãs aqui. Entenderam? Ou seja, é o pai dele. Entenderam? Ou quando você fala assim, olha, tu não vais acreditar, prenderam o irmão daquela moça. Qual moça? Aquela que está sempre por aqui. Aí prenderam o irmão dela, foi qual? Aquela, né, a moça cujo irmão aprontou, fez tal coisa. Então nós temos ali essa ideia, né, da posse, que nós não temos o hábito de usar. Nós usamos o que e usamos o dele e o dela. Pegamos um caminho mais longo até, né? Usamos duas palavras em vez de uma. Tudo certo, gente? Deu para entender? Muito bem, agora vamos para o que é o número 1 de qualquer prova, né? O que é o querido. Então vamos agora tratar do que. Então vamos começar bem aqui. Bem, no caso do que, nós vamos ter que apresentar também para vocês agora as preposições. Porque o que normalmente não está sozinho nessa jornada. Bom dia. Então, quando nós falamos no que, nós vamos ter que lembrar agora de que as preposições irão nos ajudar. Então, quem são as preposições da língua portuguesa? Vamos a elas. De, com, para, em, a, até, por, sob. Então, nós temos aqui as principais preposições da língua portuguesa. Então, essas preposições vão nos ajudar a partir de agora. E aí, dentro dessa análise, então, o que vai acontecer? Próximo relativo, o número 1 das provas, pronome relativo que. Todo cuidado é pouco, vamos começar. A frase é esta. Vejam só. A comida que gosto, a comida que gosto não vende aqui. Então, você está conversando com alguém e alguém te convida para almoçar, sei lá, para fazer um lanche ou jantar, algum lugar por aí pela cidade. Aí a pessoa fala assim, vamos lanchar, comer alguma coisa por aqui? Aí a pessoa vira e fala assim, ah, não, aqui não. A comida que gosto não vende aqui. E aí, na hora em que eu digo, a comida que gosto não vende aqui, atenção então para o que vai acontecer, tá, gente? Nós estamos diante, neste caso, desse quezinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, nós temos a presença desse que. Aí eu pergunto a vocês, olhando para esse que, vocês acham que antes dele cabe alguma preposição? Sim ou não? E se sim, qual seria? Qual a preposição?
de. Exatamente. Essa frase é a frase que nós falamos. Vocês estão entendendo? Então, alguém te convida, vamos almoçar, vamos comer alguma coisa aqui. Aí a pessoa vira e fala, não, aqui não. A comida que eu gosto não vende aqui. Esta é a frase que nós falamos. Só que para a gramática, essa frase está errada. Nós falamos esta frase, mas do ponto de vista da norma culta, esta frase está errada. E por que que ela está errada? Vamos lá, vamos analisar. Segundo a norma, quando você tiver o pronome relativo que, antes dele, poderá ou não aparecer uma preposição. Vocês estão vendo? Então, quando você tiver o pronome relativo que é o caso ali, antes desse pronome relativo que, poderá ou não aparecer uma preposição. E para você descobrir se há ou não há uma preposição, você não vai tentar adivinhar, senão você se torna uma presa fácil para a organizadora. O que que você faz? Você precisa olhar para o verbo que está ao lado do que. Se o verbo não estiver ao lado, vão aparecer algumas palavrinhas, mas logo depois ele vai estar. Mas vai ter que ter um verbo próximo do que. E aí você vai olhar para este verbo que está ao lado do que, ou um pouco mais à frente, e ao olhar para este verbo, você vai fazer a pergunta. Então, a ideia é esta, a comida que gosto. Atenção, olhando para o verbo gostar. Quem gosta, fazendo a pergunta, gosta de algo, de alguém ou de alguma coisa. Então, o verbo gostar pede a preposição de. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o verbo gostar exige a preposição de. Como esse verbo exige, nós somos obrigados a colocá-la antes desse que. Entenderam? Então, nesse caso, a frase é esta. A comida de que gosto não vende aqui. Nós não falamos assim, né? Mas é a forma culta. É esta que você vai ter que marcar no gabarito da prova. A comida de que gosto. E se alguém perguntar para você, mas por que de que gosto? Por que não pode ser simplesmente gosto? Simples. Porque quem gosta, gosta de algo, de alguém ou de alguma coisa. Vocês estão me entendendo? É por isso que nesse caso é a comida de que gosto. Todo mundo entende, gente? Vamos pegar uma outra frase? Quando você diz assim, a casa que moro, a casa que moro é pequena. E aí, na hora em que eu digo a casa que moro é pequena, bem aqui nós temos a presença desse que. Vocês estão vendo aqui? E eu preciso saber se antes desse que cabe ou não cabe uma preposição. Então, a frase é esta. A casa que moro é pequena. Eu pergunto, cabe preposição? Qual seria? Em. E aí eu pergunto, vocês tentaram adivinhar ou não? Vocês olharam para que verbo? Para o verbo morar. Então, segundo a gramática, quem mora, mora em algum lugar. Quem mora, mora em alguma coisa. Tanto é que as pessoas perguntam, tu moras em quê? Em casa? Tu moras em vila? Tu moras em apartamento? Então, o verbo morar exige a preposição em. Então, como é que fica? A casa em que moro é pequena. A casa em que moro é pequena e tem que ser em que, porque quem mora, mora em algum lugar, em algo ou em alguma coisa. Todo mundo entendeu, gente? Então, tem que fazer a pergunta para o verbo. Não tente adivinhar, tá? Outra frase. Vamos pegar uma outra situação aqui, quando eu apresento uma outra frase. A caneta que comprei, a caneta que comprei está quebrada. E aí, na hora em que eu digo a caneta que comprei está quebrada, bem aqui nós temos o quezinho, e eu pergunto, antes desse que, cabe ou não cabe uma preposição? O que vocês acham? Olhem bem, e não tente adivinhar. Você precisa olhar para o verbo. É o verbo que vai dar a resposta. Antes desse que, cabe preposição?
Não, vocês olharam para que verbo? O verbo comprar. Olhando para o verbo comprar, faz a pergunta: quem compra, compra algo. Quem compra, compra alguma coisa. Fulano comprou. Comprou o quê? Vocês estão vendo? Então, nesse caso, o que você tem que reconhecer? Que o verbo comprar, na hora que você faz a pergunta para o verbo comprar, esse verbo não aceita a preposição. Como se chama o verbo que não aceita a preposição no português? Tem um nome para ele. Verbo transitivo direto. Exatamente. É o verbo, né, que não aceita a preposição. E é o que está acontecendo aqui. Então, a caneta que comprei está quebrada. O verbo comprar, nesse caso, tem transitividade direta. Quem compra, compra algo, compra alguma coisa. Não tem preposição. Então, antes do que, você não coloca nada. Tudo certo? Vamos aqui para a próxima frase. A próxima seria essa aqui, ó. A rua que passei, a rua que passei é perigosa. Então, você está conversando com alguém e você fala assim, olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem eu passei por uma rua extremamente perigosa. A rua que passei é perigosa. E aí nós temos mais uma vez esse quezinho aqui, ó. Aí eu pergunto a vocês, e agora, o que vocês me dizem? E aí, tem ou não tem preposição? Qual é a preposição? Em. Não é o em, é por. Não é por. Por. Sabe por quê? Porque, segundo a gramática, vocês olharam para o verbo passar, não foi? Acho que vocês perguntaram assim, quem passa, passa em algum lugar, né? Só que não é assim. Segundo a gramática, quem passa, passa por algum lugar. Então, é mais ou menos assim. Você vai, sei lá, pegar um ônibus, aí você fala assim, olá, bom dia. Você fala assim, esse ônibus passa por trás do shopping. Entenderam? O em é usado para a ideia de parado, estático. Quando você passa, você trabalha com movimento. Porque se você vai passar por algum ponto. Isso exige movimento. Então você evita o em. O em é só para parado. Como tu está parado agora aí, tu estás, por exemplo, tu ficaste. Como é que eu poderia pensar alguma frase com o em? Rapidinho, Laura. Como é que você. Deixa eu pensar alguma frase. Você está em que cadeira? Né? Você está em que lugar? Então alguém entra por ali e fala assim, eu quero estar do teu lado hoje. Aí a pessoa fala assim, tu está sentado em que lugar? Ó, aí você usa o em. Então, quando você tem o em, é muito mais para parado, né? Então, você evita a movimentação para o em. Pode falar lá. A rua onde passei, pode, porque nesse caso, se você passa a algum lugar, né? Movimentação. Pode, rua é lugar, né? Bem, vamos então para uma ideia formal. Quem passa, passa por algum lugar. Então, quando você fala assim, esse ônibus passa por trás do shopping, esse ônibus passa por trás da igreja, e aí, nesse caso, quando você diz, a rua por que passei é perigosa. Ninguém fala assim, né? É muito chique. Então, nós falamos assim, olha, eu vou te falar uma coisa, não vai por ali, porque eu passei ontem por lá, e olha, essa rua que passei é muito perigosa. Então, na verdade, para a gramática, não seria a rua, né, como vocês estão percebendo, a rua que passei, e sim a rua por que passei, porque quem passa, passa por algum lugar. Tudo certo, gente? Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado, porque quando você tem, de fato, o pronome relativo que é o número 1 das provas, é o todo-poderoso, é o querido, antes dele pode ou não aparecer preposição. Tá legal? E aí, para você descobrir se cabe ou não, basta você olhar para o verbo que está ao lado dele. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Bem, aí nós vamos agora passar por uma habilidade. Oi. Verbo compor. Ah, locução verbal. Isso era para o último. Tá legal? Nós vamos passar agora aqui para a ideia que nós chamamos de substituição, que é o número 1 do Sebrasp, é o que eles mais cobram. Então, vamos começar agora a fazer a substituição. Gente, eu comentei com vocês aqui na sala, aí vocês me confirmem aí, por favor,
Bom dia. Eu comentei com vocês que na língua portuguesa o em é o mesmo na, é o mesmo nó. Comentamos já, né? Então, quem não lembra, quem não lembrava tem que lembrar, tá? Que no português o em é o mesmo na, é o mesmo nó. Mesmíssimo. Então, toda vez que você considera o uso do em, você vai considerar o do na e do nó. Por que que isso, para uma prova de língua portuguesa, é extremamente importante? Por que que isso é muito importante? Porque funciona assim para a gramática. Ouça bem. Sempre que você consegue usar o em, você consegue usar o na e você consegue usar o nó. Porém, se você não conseguir usar o em, você também não consegue usar o na e você também não consegue usar o nó. Tá legal? Então é assim que funciona a gramática. Então dá para usar um, dá para usar qualquer um. Então se você consegue usar o em, você consegue usar o na e o nó. Mas se você não conseguir usar o em, você também não consegue usar mais ninguém, nem na nem nó, tá? Então nessa análise, como é que vai funcionar? Quando você pega, por exemplo, o verbo estar. O verbo estar aceita o em. Então alguém liga para ti agora, você atende, aí a pessoa pergunta: ei, criatura, onde tu estás? Aí tu dizes: eu estou em sala, que quem está, está em algum lugar. Eu estou em sala, daqui a pouco eu te ligo. Então, quando você fala eu estou em sala, o verbo estar aceita a preposição em. Então, se aceita o em, quem que ele vai aceitar também? Na e nó. Então, eu posso falar assim, gente: eu estou em sala, eu estou na sala, ou eu estou no curso. Vocês entendem? Então, você pode usar qualquer um desses. Claro, respeitando o gênero. Sala é feminino, então tem que ser na. Curso é masculino, tem que ser nó, porque tem que respeitar o gênero. Você não pode também falar assim: eu estou na curso, pelo amor de Deus, né? Aí já não é mais pergunta de concurso público isso. Então, nesse caso, perceba, o verbo estar, se aceita um, aceita qualquer um. Mas, se o verbo não aceitar o em, quem é também que ele não vai aceitar? O na e o nó. Por exemplo, é o que vai acontecer com o verbo ir. Quando você pega o verbo ir, vamos falar do verbo ir, quem vai, vai em algum lugar ou vai a algum lugar? A algum lugar. Então, segundo a gramática, quem vai, vai a algum lugar. Ora, o verbo ir não aceita o em. Se esse verbo ir não aceita o em, quem é também que ele não vai aceitar? O na e o nó. Então, nesse caso, quem vai, vai a. Aí, se ele aceita o a, quem é também que ele vai aceitar? O ao. Porque esse aqui é feminino, esse aqui é masculino. Então, qual é a forma culta? Eu vou à igreja, eu vou ao shopping, eu vou à cidade velha, eu vou, por exemplo, ao comércio. Então, nós temos aqui essa ideia. Para a gramática, quem vai, vai a. Quem vai, vai a algum lugar. Eu vou ao shopping, eu vou ao comércio, né? Eu vou à igreja. Entenderam? Aí, se não aceita o em, também não aceita a na nem nó. Todo mundo entende isso? Tudo certo? Ah, tá. Ok? Quem tá vendo? Olha, quem não pagou tem que pagar o curso. Que mais? Aí nós temos o de, da, dó. Tá legal? Que também é a mesma coisa. Então, o que que vai acontecer? De, da, dó. De, nesse caso, mais a gera dá, de mais o gera dó. Mesma coisa, tá, gente? Se você usa o de, você também usa dá, você também usa dó. Tá bom? Igualzinho aqui no na e no nó. E o pior de todos é o por. Não sei se vocês lembram desse. Mas o por também gera filhotinhos no planeta. Quem são os filhotes do por? Pela e pela. E aí, sempre que você consegue usar o por, você consegue usar o pelo ou mesmo o pela, tá? Então, dá para usar um, dá para usar qualquer um. Gente, agora, o que nós vamos ter que fazer? Vou começar a explicar a parte que mais vem na prova do Sebrasp. Se você não entender, peça que eu volto. É comum a organizadora, vou até usar a caneta azul aqui, a organizadora trocar esse que por esse qual, tá? Então, a organizadora comumente vai pedir para você fazer a troca.
Podemos trocar que por qual? Sim. Por quê? Porque são irmãos, são pronomes relativos. Na verdade, os relativos, normalmente, um não pode ser substituído pelo outro. Então, por exemplo, você não pode trocar, só um exemplo, o cujo pelo onde. Então, geralmente, não dá para trocar, mesmo sendo irmãos, mas são irmãos que brigam muito, eles não assumem lugar do outro. Os pronomes relativos que ainda nós podemos trocar um pelo outro comumente é o que por qual, tá? Então, nós podemos fazer essa troca. Então, eu vou colocar para cá. Então, de uma forma geral, a gramática aceita a substituição do pronome relativo que pelo pronome relativo qual. Ela diz, tá, candidato, você pode trocar um pelo outro, tá? São irmãos, então você pode trocar. Só que ela vai pedir para você atentar só para uma coisinha. Ela vai dizer assim, atente somente para isso que vem agora. Se você usar o pronome relativo que, você vai ter que usar as preposições mães. Quem são as preposições mães? São essas daqui, ó. O em, o de, o por, que estão aqui, ó. Em, de, por. Então, se você usar o pronome relativo que, aí você vai usar as preposições mães, que são o de, o em, o por. Vocês estão vendo? Até mesmo o a, que aparece aqui, ó. Cadê o a? Tá bem aqui. Agora, se você fizer a troca, se você tirar o pronome relativo que e no lugar dele você colocar o pronome relativo qual, sabe o que vai acontecer? Você vai ter que trocar a mãe pelos filhos. Então, em é a preposição mãe. Quem são os filhos? Na e nó. De é a preposição mãe. Quem são os filhos? Da e nó. Vocês estão me entendendo? Então, você vai ter que trocar, nesse caso, a mãe pelos filhos. Então, na hora que você troca, atenção, o que pelo qual, o de some, eu não posso mais falar assim, de qual, e no lugar do de, entre os filhotes. Quem são os filhotes? Da e dó. Vocês entendem? Na hora em que você tem a preposição em, e você quer trocar o que por qual, o em some. E no lugar do em, quem é que entra? Na e nó. Na hora em que você tem a preposição por, né, e você quer trocar o que por qual, o por some. Quem é que entra? Pelo e pela. E se você troca que por qual, nesse caso, pode ser o a craseado, se for feminino, ou o ao, tá? Você pode trocar dessa forma. Se for feminino, vai dar a craseado, masculino vai ser ao. Então, você vai ter que considerar essas substituições. Então, eu posso trocar que por qual? Posso, desde que eu considere estas trocas também. Vamos lá começar a fazer isso? Atenção, porque essa é a parte mais cobrada pelo Sebrasp, é o número 1 deles, tá? Então, vou pedir que vocês olhem para o quadro, por gentileza. Vamos começar com a primeira frase. A comida de que gosto não vende aqui. E aí eu quero trocar esse de que. Eu não quero usar esse de que. Tá? Eu posso substituir? Posso. Eu não sei em que você está pensando. Não sei, já está fazendo a tua cabeça aí que eu sei. Mas não sei o que tu estás pensando, só sei de uma coisa. O que quer que seja, você vai ter que manter a preposição de. Você não pode alterar, você não pode retirar aquele de dali. Se você tirar aquele de dali, você perde a questão. Aí você pergunta, mas por que eu vou perder a questão? Não é porque eu quero, é por causa do verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguém. Então, não sei no que você está pensando, mas você vai ter que manter aquele de ali, tá? Vamos lá, então, fazer a troca. A comida de que gosto, trocando a comida da qual gosto. Pronto, você manteve o de. E aí você tem agora a troca perfeita da gramática. Então, como é que fica? A comida. Aí, o que foi que você fez? Você não trocou o que por qual? Então, você troca a mãe pelos filhos. Volto a dizer que é tudo a mesma coisa. O de é o mesmo da, é o mesmo dó. O em é o mesmo na, é o mesmo dó. Acho que eu estou falando isso já há uns 5 meses, né? Então, a mesma coisa. Então, nesse caso, como é que fica? A comida de que gosto, a comida da qual gosto. Tá legal? Aí numa prova ele pergunta, podemos trocar o de que
por da qual, preservando a correção gramatical, pelo amor de Deus, confirme. Vamos para a próxima. A casa em que moro é pequena. Então, você está conversando com alguém, você fala assim, olha, a casa em que moro é pequena. Aí nós temos o em que aqui. Vocês estão vendo? Aí, dentro dessa análise, preciso fazer a troca. E aí? Vamos trocar? Como é que fica? A casa na qual, porque tu já sabes que no português o em é o mesmo na, é o mesmo na. E aí, nesse caso, como é que fica? A casa em que moro, a casa na qual moro. Lembras quando você troca o em por na ou em por nó, automaticamente você troca o que por qual. O que faz parceria com essas criaturas e o qual faz parceria com essas outras, tá? Lembrando de uma coisa também importante. Por que que você não trocou por no qual? Por que que você colocou na qual? Porque você concorda com a casa. A mesma coisa aqui em cima. Por que você não trocou por do qual? Por que foi da qual? Porque você concorda com a comida. Então, a comida da qual. Se fosse o chocolate do qual gosto. Vocês entendem? A mesma coisa, a casa na qual moro. Se fosse o barraco no qual moro. Entenderam que barraco é masculino? Vocês entendem isso? Ei, gente, uma outra informação ainda. Vocês estão percebendo que casa é lugar? Então, ainda cabe mais um relativo. Qual é? Ainda cabe mais um aí. Onde? Como casa é lugar, então ainda cabe mais um, seria onde? Então, fica aqui nós teríamos 3 possibilidades. 3. A casa em que moro, a casa na qual moro e a casa onde moro. 3 possibilidades. Tudo certo? Aí ele pergunta na prova. Podemos trocar o onde pelo em que, preservando a... Podemos trocar o na qual por onde. Podemos... Vocês estão entendendo? Porque a ideia é de lugar, então pode meter o onde. Ok, continuando. Vou pular essa aqui. Vamos para essa daqui. A rua por que passei é perigosa. E agora? A rua pela qual passei. O por. Tá aqui o por. Não é o mesmo pela e pela? Então, como é que seria? A rua por que passei, a rua pela qual passei. Entenderam? Se fosse o beco, aí seria o beco pelo qual. Olha o beco pelo qual passei. Porque você concorda também. Todo mundo entendeu, gente? Tudo certo? Da cabe o aonde, né? Como a Laura perguntou ainda há pouco, passar é movimento, rua é lugar. Então, eu poderia falar assim, a rua onde passei. Entenderam? Ei, gente, agora bem aqui. Vocês estão percebendo que esse que está sozinho aqui? Vocês estão percebendo? Toda vez, atenção, porque não é às vezes, é sempre. Toda vez que o que estiver sozinho, quando eu falo sozinho, é porque antes dele não veio preposição, tá? Então, aqui nós tivemos preposição, aqui nós tivemos, aqui nós tivemos. Toda vez que o que estiver sozinho, ou seja, não tiver ao lado dele nenhuma preposição, como é o caso aqui, ó. E não tem porque o verbo não deixa. Toda vez que isso acontece, nós podemos substituir o que por uma dessas formas. O qual, a qual, os quais e as quais. Então, toda vez que o que estiver sozinho, você poderá substituí-lo por uma dessas formas. Vocês poderiam substituir, então, ali para mim, por favor? A caneta, a qual. Por que a qual? Porque é a caneta. Se fosse o lápis, o qual. Se fossem as canetas, as quais. E os lápis, os quais. Então, nesse caso, a caneta que comprei, fazendo a troca, a caneta a qual comprei. Todo mundo entendeu, gente? Essa parte que eu botei em azul aí, que é da substituição, é o que o Sebrasp mais cobra. É o número 1, é o querido das provas de língua portuguesa. Tudo certo? Vamos começar a fazer agora a questão? Bem, vamos pegar o texto 1. Vou colocar bem aqui o que vocês irão fazer agora, tá? Por favor. Texto 1. Vamos começar a leitura do texto já. Aí eu vou pedir que vocês leiam esse texto. Vamos fazer poucas questões por enquanto. Dá para fazer a primeira,
A segunda envolve pontuação, não vou mexer agora. A terceira, só acho que eu estou marcando aqui, tá? Primeira, terceira. A quarta. Deixa eu ver se cabe mais alguma aqui. E a quinta. Vamos fazer 1, 3, 4 e 5.
E aí, só para ter uma ideia, quem está fazendo ainda? Faltam quantas? Uma, duas, uma. Já não tá bem, já não tá boa a situação. Vamos lá então começar? Muito bem, galera. Então vamos para nossa análise aqui, tá? Como eu falei para vocês, estamos ao longo das aulas treinando o texto, porque vocês sabem que essa organizadora é muito texto, muita análise de texto. Nós já comentamos com vocês, reforço agora, que eles não trabalham a gramática pela gramática. Então, é esse vai e vem que vocês estão vivenciando aqui, que vocês vão encontrar e enfrentar no dia da prova. Tá legal? Então, é isso mesmo, tá? Então, vá logo criando um condicionamento. Tá? Então, essa que é a ideia. Bem, o texto fala sobre família. E aí, o que acharam do texto? Péssimo? Tu não entendeste nada do texto, Laura, assim, nada. Menos, Laura, menos. Ei, gente, o texto tá tão difícil assim, vocês não entenderam nada do texto. Nada, 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 assim. Tirando a família. Olha, ele vai começar exatamente com os versos, né, da canção. E ele vai falar exatamente que hoje a concepção de família, isso no primeiro parágrafo, a concepção de família não é a mesma de outros tempos passados, tempos remotos, né? Porque veja só, como era a família? Havia o patriarca, o homem, não é isso? Ele era, digamos assim, o provedor da família, ele tinha que prover a família. Aí nós tínhamos a mulher, a mãe ali, um papel social. Qual era o papel social da mulher? Ser mãe. Então, tanto é que até um tempo atrás dizia assim: ah, mas tu não queres ser mãe? Ah, mas tu não és mãe? Como se Maria fosse obrigada a ser mãe. Porque ela de fato, ela era, digamos, como é que eu posso colocar? Doutrinada para isso. Então, tinha que ser mãe, dona de casa, saber cozinhar,
costurar. Tanto é que as pessoas falavam assim, os mais velhos ainda falam, olha, tem que saber cozinhar, quem que vai cozinhar pro teu marido? Não tem essa ideia? Né? Ou então, ó, tem que saber costurar, quem que vai costurar lá na tua casa? Então, era um pensamento de uma outra época, que nós sabemos que não é mais hoje. Então, quando a mulher assume o mercado de trabalho, quando a mulher vai para a rua, começa a trabalhar, e aí começa a se repensar os novos valores. É o que ele está dizendo aqui, é uma nova realidade, é um novo momento. Então, lá na linha 4, ele coloca o seguinte: observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas, ó, olha a solidez, era sólido. O homem era o provedor, ele saía para trabalhar, dava o sustento. A mulher era dona de casa, cuidava dos filhos. Ainda hoje, quando acontece alguma coisa com uma criança na rua, qual é a primeira pergunta que se faz? Cadê a tua mãe? Ninguém pergunta cadê teu pai, né? Então, até parece que a criatura não tem pai. Mas ninguém pergunta cadê teu pai, onde é, é só cadê a tua mãe, só pra mãe, pra tudo. E aí ele tá falando exatamente sobre isso, né? Sobre esses lugares sólidos ocupados passam por mudanças. E aí ele coloca logo embaixo, isso não se adequa mais à realidade social do momento. Família não é mais isso. Então, família é muito mais que isso. Então, hoje, com a dificuldade que nós temos, o homem e a mulher também se ajudam. Então, normalmente, o homem trabalha, mas a mulher está ali para ajudar, também trabalha. Como diz o outro, faz os bicos dela, vende isso, vende aquilo. E o homem também, que não ajudava na criação do moleque, tem que ajudar. Tem que ajudar, né? Tem até essa confusão, essa briga. Alguns países já estão estendendo a licença paternidade também, né? Por exemplo, no Brasil, nós sabemos que é contado. Eu sei que no nosso estado, aqui no nosso RJU, são 20 dias, né? Essa mudança era recente, inclusive. Então, 20 dias, nesse caso, para paternidade, mas ainda assim é uma briga, é pouco tempo, né? O moleque não cria, digamos assim, vínculo com o pai. E aí o que vai acontecer? Ele fala que não é mais isso. Aí, ainda no primeiro parágrafo, ele fala assim: de acordo com o médico e psicanalista Jurandir, família, olha o que ele vai dizer o que é família. Não é mais um modo de transmissão de patrimônio material, porque antigamente era muito isso, né? Ah, vou ver de herança. Não, vou ver de herança, tá doido? Então, era o quê? Transmissão de patrimônio material. Vivia-se de herança, não precisava nem estudar, né? Então bastava ele ter uma herança. Não é mais também a perpetuação de nomes de linhagem. Acho que vocês lembram assim que, não, essa família é de nome. Hoje não tem mais isso. Então era muito forte essa ideia, né? Tu és da família e falava o nome da família assim, né? Pesado. Olha, ele é da família fulana de tal, né? Aí só quando falava o nome da família assim, é tradição essa família. Tradição religiosa e moral, a mesma coisa, e tampouco é uma instituição que garante a estabilidade do lugar. Realmente, nós não temos aqui essa estabilidade ligada à educação, como ele coloca aqui, né? Então, antigamente, o moleque ia para a escola sabendo ler e escrever. Vocês sabiam disso? Antigamente era assim, você só ia para a escola, põe na década de 60, década de 50, você só ia para a escola a partir dos 7 anos. Entenderam? Antes dos 7, você não ia para a escola. Então, como é que funcionava antes dos 7 anos? Você ficava em casa, teus pais te ensinavam a ler e a escrever, que é o que faz a educação infantil. Então, você tem hoje, de 0 a 3 anos, você tem a creche, 4 e 5 anos, você tem a pré-escola. Aí, o que acontece? Quando chegar lá 6, 7, o Estado obriga a matrícula. Você é obrigado a matricular o moleque, porque se você não matricular, fizer uma denúncia, você vai responder. É obrigatória a matrícula com 7 anos de idade. Então, o que vai acontecer? Nem com 7, né? Eu acho que 4 anos. Aí, o que vai acontecer? Naquela época, a educação era em casa. Então, era em casa. Aí, quando o moleque já sabia ler e escrever, ele ia para a escola, que já era a primeira série, né? Ele era alfabetizado na casa com a mãe, né? Com o pai não, com a mãe. Aí ia para a escola. Então, como ele está falando aqui, já não garante mais essa estabilidade. Então, não é mais... A família não garante mais essa educação. Hoje, o moleque nasce, joga logo na creche. Olha, joga na creche, porque não dá para ficar com ele, né? Não dá, não tem como, porque eu trabalho, eu estudo, joga na creche. Aí de lá já vai pra escola, assim vai. Aí o moleque vai crescer, não, bota alguma coisa pra fazer de manhã, bota uma natação à tarde, bota pra lá, porque não tem como ficar com ele. Enfim, né? Aí quando tem alguma greve na escola, alguma coisa assim, como é que eu vou ficar com esse menino? Manda ele até o filho. Né? Na época da pandemia, né? Mas como assim? Quem vai ficar com ele? Manda ele até o filho. Quem vai ficar com ele? Essa é ótima, né? Tá legal, então. Mas é desse jeito, né? Vai empurrando. Então, quem tá falando aqui. Então, não é mais lugar da estabilidade da educação.
porque já vai tudo para a escola agora, né? O moleque já nasce, vai para a creche. Aí no segundo parágrafo ele fala assim, então, mas o que é família? Vocês percebem que em nenhum momento ele define o que é família? Não tem como definir. Aí ele coloca assim, então, o que é família? Lá no segundo parágrafo, ele continua lá. Como defini-la, considerando-se que uma de suas marcas da pós-modernidade é justamente a falta de definição. Ele está enrolando. Ele está perguntando o que é família. A menina não tem como definir, né? Porque antigamente família era pai, mãe e os filhos. Hoje família podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres. Família pode ser só mulher com filho, pode ser só o pai com filho. Vocês estão entendendo? Família é tudo. Até o pet entrando na família já. Né? Não, o pet faz parte da família. O cachorro já faz parte, né? Já está na linha de e herança, vai para o pet. Vou deixar tudo para o pet. Aí todo mundo quer ser o tutor do pet, porque, né? Vai comandar o dinheiro que ficou para o pet. Então, o que está acontecendo aqui? Então, não tem como definir. Aí ele continua. Para o cientista social e político Elizabeth, a variabilidade histórica. Olha o que ele vai dizer agora. No final do segundo parágrafo. A variabilidade histórica da instituição família desafia qualquer conceito. Resumo da ópera, não tem como conceituar. Gabarito, letra E, da primeira. Porque não tem como dar conceito. Então a definição de família constitui um grande desafio. É só isso que ele fala no texto, que não tem, é um desafio, não tem como, não tem como. Tanto é que se você procurar o conceito de família, o que é família? Não tem aí. Ele fica só enrolando. Mas como conceituar se de fato existe uma ideia geral? Como conceituar se não tem uma definição? E aí, se você encontrar alguma passagem que diga família é isso, apontem aí. Vamos ver se vocês encontram. Família é pai, mãe, cachorros, filhos. Não tem, né? Letra A. O fato de 2 ou mais pessoas viverem juntas, ixi, já está quantificando aqui. Ele nem fala de quantidade. Família são 2 ou mais pessoas vivendo juntas. Ele nem fala de quantidade. Ele fala só que não tem nem como conceituar. Imagina dar uma definição. Né? Não sei lá no ponto de vista do direito, jurídico ali, quem de fato compõe a família. Né? Eu acho que, sei lá, irmão, pai, mãe e filhos. Né? Eu acho que vó já é parente. Eu não sei como é que faz lá. Mas aqui, né, nessa ideia social, não tem como definir. Letra B, a família, na atualidade, define. E já está errado, porque ele vai colocar define-se. Quando ele coloca o define-se, já está errado. Porque se você olhar para o texto, ele fala toda hora, não tem como definir. É algo indefinido. A instituição, final do segundo parágrafo, a instituição família desafia qualquer conceito. Se ele está dizendo que desafia, não tem como definir. Aí, se você vai para a letra B e fala que família define-se, você já está indo de encontro com o que o autor está falando. Se ele está dizendo que não tem, aí você vem falar que já tem uma definição. Letra C, a família concebida nos moldes tradicionais não existe mais. Aí seria muito forte, né? Nós sabemos que não existe. Só que hoje se discute esses moldes aí. Qual era o molde tradicional? O homem, a mulher. Aí o que nós temos ali? O homem é o provedor, a mulher é dona da casa. A mulher tinha 2 missões, cuidar da casa e dos filhos. Né? Não podia sair para trabalhar, porque se saísse podia atrair o marido. Né? Então, um pensamento extremamente machista. E aí não podia sair para trabalhar em hipótese alguma. E o cuidado era com o filho. Exatamente. Mas dá no mesmo, né? Porque quando você fala que é um desafio, é porque você não consegue. O que é um desafio? Aquilo que você não conseguiu ainda. Aquilo que você está tentando. Pode, só que ainda, ninguém conseguiu ainda aqui. Segundo todo o texto, não se conseguiu ainda. Na letra D, o conceito geral de família sempre esteve em constante mudança. E aí? Ele fala essa ideia assim, olha, está sempre em constante mudança. O conceito de família. B, eles deram como gabarito a letra E. Isso para vocês, que é como uma bomba no peito de vocês. Foi um tiro. Rapidinho, só o povo desabafar e poder deixa eu ouvir. Oi? Pode falar. No terceiro parágrafo. Peraí, porque deixa eu só te corrigir rapidinho. Não tem estrofe. Estrofe é só para versos. Aí você tá no terceiro parágrafo, é isso? Ou não?
8º parágrafo? Não, esse aí, deixa eu ver qual é esse parágrafo. É o 3º parágrafo. Então, a centralidade assumida, o que que tem? Na letra A, o fato de 2 ou mais pessoas viverem juntas é o bastante para ser uma família? É, realmente, ele até mencionou aqui 2 ou mais. Eu não tinha tentado para isso. Mas isso não é o bastante para considerar uma família. Porque se isso é bastante, então, sei lá, você pega um amigo, vive com um amigo, então traz uma família, tu e teu amigo. Exatamente. E ao longo do texto ele fala exatamente isso, né? Logo depois da leitura dele, quando ele fala da centralidade, aquela coisa toda, mais embaixo ele já fala: se não é fácil definir família, gente, ele só fala isso no texto. Se você parar para analisar esse texto, é um texto que acaba sendo chato e redundante, porque ele fala a mesma coisa toda hora. Não é fácil definir família, não dá para definir família, não se pode definir família. Família, não tem como. É só isso que ele fala, o texto todinho, é só isso. Então, nesse caso, sim, é a letra E, é o que predomina. A informação aí que basicamente é só o que ele retrata. Vocês ficaram muito tristes? Escreve a pessoa. Tô muito triste, sabe? Eu acho que eu não merecia isso. Muito bem, a terceira, eu me matei explicando no quadro, espero que tu acerte. Sebrasco 2020. Seria mantida a correção gramatical do texto se o segmento em que, já até marquei para tirar no texto, vocês foram ver lá? Essas marcações no texto, sei o que faço para facilitar a tua vida, tá? Não vai esperar se aí o Sebrasco gritou, botou aqui uma linha. Ixi, quem dera. Ele vai fazer tu procurares lá. Tá legal? Só que eu fui logo marcando para ele dar ao teu lado. Então, o em que nas duas ocorrências seria mantida a correção se o em que nas duas ocorrências fossem substituídos por... Qual é a letra? Letra D de jeans. Alguém marcou outra? Eu não acredito na hora de marcar a letra E. É que eu me matei explicando. Quando nós pegamos lá em cima, vamos lá para o primeiro em que? Vamos lá, primeiro em que? Lá no primeiro em que? Não se adequa à realidade social do momento em que. O em que acabei de falar. Olhem para o quadro. Não é em que, tão claro que é no qual ou na qual. Como nesse caso é o momento, é masculino, então o momento no qual, tá? Tá até no quadro a cola. Aí quando você passa para o outro, lá de baixo, outro em que, a estabilidade do lugar em que, lugar não é lugar? Então lugar, se é lugar, eu posso usar o quê? Onde? Qual gabarito? Então, letra D de Deus me ajude. Olha, eu fiquei muito triste com você, me matei explicando, foi para nada essa explicação. Acertaste, Renato? Parabéns. Muito bem, vamos para a número 4. Olha, essa número 4 ela tá muito fácil, tá? Olha, essa número 4 é muito fácil. Se tu errares essa, deixa para pagar em casa. Porque é muita humilhação. No terceiro parágrafo do texto, a forma pronominal o em o lançam faz referência a quem? Ao homem, né? Isso. Acho que a pessoa já ia embora para casa. Olha, voltem lá. Voltem lá para o voltem lá para o terceiro parágrafo. Silêncio no tribunal. Terceiro parágrafo, linha 5. Começa assim. Se não é fácil, já viram lá? Terceiro parágrafo. Tem que saber o que é parágrafo.
É porque ele só fala assim, no parágrafo tal, no período tal. Terceiro parágrafo, linha 5. Fala assim, se não é fácil... Posso ler isso aí? Se não é fácil definir a família, é legítimo o esforço de tentar decifrar quem é esse homem pós-moderno e quais as necessidades emergentes que o impulsionam, ou seja, que impulsionam ele. Ele quem? O homem, ao encontro com o outro, seja no esforço social, seja no interior da família, produzindo significados e razões que o lançam. Lançam quem? O homem na busca da realização. Então, parabéns, letra B de bisteca. É uma questão muito cobrada pelo Sebrasp, essa aqui tem que acertar no dia da prova, tá? Se você errar, você vai ficar sem falar com você mesmo durante muito tempo. Para não zerar. Muito bem, vamos para a quinta. A quinta está mais difícil, a mais chatinha essa quinta. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho do texto. Então, vamos lá. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo Dufour, desaparece o motivo geracional. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresenta e mantém sentido e correção. E aí? Letra. Essa está mais difícil. Letra B de bisteca, Renato. Letra E de empréstimo. Ele quer que você mantenha a correção gramatical e o sentido original. Sabe o que é correção gramatical? É assim aquela parte de crase, regência, acentuação, pontuação. Muito bem, gente. Atenção para a pergunta. Do ponto de vista da gramática, eu posso falar me dá teu número? Essa frase é uma frase muito comum nossa, né? Estamos conversando com alguém, nós falamos assim, me dá teu número, depois eu te mando mensagem. Me dá teu número. Para a gramática, essa frase está certa? Está errada. Esse pronome me aqui, ó, não pode iniciar orações. Na língua portuguesa, ele é chamado de pronome oblíquo átono. Já ouviram falar? São os pronomes oblíquos, aqueles, ó, me comigo, te contigo, se consigo. E aí, esses pronomes que eu vou colocar no quadro aqui agora, que são os oblíquos, são estes, ó. Me, te, se, o, a, lhe, nos e vos. Segundo a gramática, esses pronomes que vocês estão vendo aqui, ó, que são os oblíquos, eles não podem iniciar orações. Eles não podem começar frases. A gramática não permite, ela não aceita. Então, frase do tipo, me dá teu número, para a gramática é uma aberração. Te levanta daí agora, e para a gramática isso é palhaçada. Cadê o fulano? Tu não tá sabendo o que vai. Se matou. Se matou, não pode. O viram lá fora, a viram, lhe disseram tudo, nos viram. Vocês estão entendendo? Esses pronomes aqui, ó, pequenininhos, me, te, se, não podem iniciar orações. Significa, então, dizer que a letra E está errada. Então, se você marcou a letra E, infelizmente, você fez a passagem. É porque ele está começando com um se. Se trata. Não tem se trata. Tá aqui o se, não pode começar. Tem que ser trata-se. Na brincadeira, nós falamos que as tias, todas as tias estão erradas. A tia calma, a tia arreda, a tia afasta, a tia levanta. Entenderam? Te cala. Tá tudo errado segundo a gramática. Nós não podemos começar com esses pronomes aí. Então, já rodou a letra E. Próxima que vai rodar, porque feriu a gramática. Letra C de Shark. Sabe por quê? Porque nós temos o pois. O pois é uma conjunção, acho que vocês lembram. Quando você tem a conjunção, a vírgula vem antes e não depois. Então, aqui na letra C deveria ser assim. Trata-se de uma condição que comporta riscos, vírgula, pois. Se bem que essa outra vírgula também cabe aqui, porque é segundo Dufour, mas faltou uma vírgula antes do pois. Toda vez que você tiver uma conjunção, mas, porém, todavia, pois, sempre tem uma vírgula antes. Sempre. Então, rodou letra E, rodou letra C. Próxima que vai rodar, A de Alcatra. Sabe por quê?
E ele colocou exatamente o isso, e lá em cima não tem o isso. Repara lá no comando, não tem o isso. Trata-se de uma condição que comporta... Mas não tem isso se trata. Por que ele colocou isso aí? Ele só está reescrevendo, mas é para manter o sentido, né? Olha, daria para ficar entre as letras B de bisteca e D de dado. São as únicas que sobreviventes aqui. E aí, eu vou falar o gabarito agora, e eu vou dizer o seguinte, as duas não têm erros de gramática. Na verdade, aqui é mais o sentido, é quem está do lado de quem. Então, antes de eu dar o gabarito, vai lá para o comando. Lá no comando da quinta, na quinta questão, no comando mesmo, na quinta, no comando, na segunda linha do comando, abre aspas. Vocês estão vendo? Ela trata-se... Vocês estão me acompanhando? Estamos na quinta, segunda linha. Trata-se de uma condição que comporta riscos, pois, segundo o Dufour, desaparece. Vocês estão percebendo que o desaparece está ao lado do Dufour? Então, gabarito letra D, porque na letra A ele afastou lá, ó. Ou não? Não, a letra D é a correta, graças a Deus ele afastou. Então, trata-se de uma condição que comporta riscos, visto que o motivo geracional, segundo o Dufour, desaparece. E na letra B, segundo o Dufour, olha onde está o Dufour aí. E o desaparece está para onde? Lá para o final já, né? Está lá para o final. Então, ele colocou do ladinho, igual no comando. Então, o gabarito foi a letra D. Gente, alguém acertou as 4? Alguém acertou as 4? 3? Pode perguntar. Rapidinho. Deixa ela perguntar aqui rapidinho, tá, gente? Pode perguntar. Não. Tem a vírgula lá em cima, depois do pois, por causa do Dufour. Então, quando você fala assim, toda vez que você fala assim, segundo fulano, tem que meter uma vírgula. Então, o pois só vai aceitar uma vírgula antes dele. Somente uma. Aí você fala, e por que lá no comando tem uma vírgula depois do pois? Porque tem o segundo do for. Se você tirar o segundo do for daqui, aí a vírgula some. Então, lá no comando ficaria assim, vírgula, pois desaparece. Você entendeu o que eu falei? Gente, vamos lá para o intervalo. Joga um pouco de açúcar no sangue.